Muitas vezes, a moralidade é tratada só como uma lista superficial de regras, né? Aquele manual restrito de o que não fazer, que a gente segue correndo para evitar problemas. Mas o material que vamos desvendar hoje exige um ritmo totalmente diferente. Requer uma reflexão pausada, sem pressa. Vamos explorar bem a fundo o que pensadores antigos chamavam de alicerces do caráter. E a verdade é que esta não é uma aulinha sobre obediência cega. É uma investigação estrutural sobre o que realmente compõe uma vida humana plena, autêntica e inabalável. Beleza, vamos mergulhar nisso. Aqui está o nosso roteiro para essa jornada. Desempacotar esses pilares leva um tempinho, então vamos com calma. Primeiro vamos entender o conceito de virtude e depois passaremos pelas 4 grandes dobradiças estruturais: prudência, temperança, justiça e fortaleza. E aí a gente fecha com uma mudança de paradigma daquelas, analisando a diferença entre uma ação isolada e o propósito real do caráter humano. Seção 1. O conceito de virtude. Historicamente, os pensadores dividiram a moralidade de várias formas. Uma das divisões mais brilhantes separa as virtudes teologais das virtudes cardeais. Pessoas civilizadas ao longo de toda a história documentada reconhecem universalmente essas 4 virtudes cardeais, e é exatamente nelas que vamos focar agora. É muito fascinante olhar para a origem das palavras. Cardeal aqui não tem absolutamente nada a ver com a igreja ou com cargos religiosos. A palavra vem da raiz latina cardo, que significa literalmente dobradiça de uma porta. Vamos imaginar uma porta maciça, pesadíssima. Ela só funciona abrindo e fechando centenas de vezes se estiver perfeitamente fixada nas dobradiças. Então essas virtudes não são regras arbitrárias criadas para limitar a diversão. De jeito nenhum. Elas são as dobradiças estruturais vitais sobre as quais todo o comportamento humano gira. Sem elas, a porta simplesmente cai. Vamos para a seção 2, prudência à inteligência prática, a primeira dessas dobradiças. Sabe aquele mito popular de que para ser uma pessoa realmente boa, a gente precisa ser meio ingênuo ou bobo? Aquela ideia perigosa de que não precisamos de pensamento crítico desde que se tenha um bom coração? Bom, o texto que estamos analisando destrói essa noção por completo. E isso ilustra de forma brilhante o padrão real que é esperado de todos nós. O ideal é, sim, ter um coração de criança. Isso quer dizer manter a simplicidade, ser sincero, afetuoso, ter aquela vontade genuína de aprender. Mas será que só isso basta para encarar a vida? Claro que não. Isso tem que estar obrigatoriamente ligado ao intelecto de adulto. A nossa inteligência precisa estar em alerta máximo, super afiada e treinada para lidar com a complexidade do mundo. A prudência é exatamente isso, o bom e prático senso comum. É a capacidade vital de prever as consequências das nossas ações. A instrução milenar que a fonte traz é fortíssima. Além de ser sem malícia como as pombas, é preciso ser astutos como as serpentes. Ninguém ganha ponto nenhum por preguiça mental. Por exemplo, se a gente decide doar dinheiro para uma obra de caridade, isso não tira a nossa obrigação rigorosa de investigar se a instituição é séria. Doar de olhos fechados, acabando por financiar uma fraude só por pura preguiça de pesquisar, não é ser virtuoso, é ser negligente. Espera-se que a gente use cada gota da nossa inteligência disponível na prática do bem. A busca por uma vida com significado abraça o ser humano por inteiro. É notável ver que qualquer pessoa que entra de cabeça nessa jornada de fé e de desenvolvimento do próprio caráter acaba percebendo que a sua inteligência vai sendo aguçada junto, quase que por tabela. O próprio esforço de tentar ser melhor afia a mente. O exemplo clássico que o texto traz é o de John Bunyan, um homem sem educação formal que, ao mergulhar nessa jornada interna, desenvolveu uma mente capaz de escrever obras que simplesmente transformaram o mundo. Chegamos à seção 3, temperança, a medida certa. Essa é uma palavra que sofreu demais com a mudança de significado ao longo dos séculos. O uso moderno encolheu o conceito, deixando ele superlimitante. E isso gerou umas confusões morais enormes que a gente precisa desconstruir agora mesmo. Vamos dar uma olhada nesse mito moderno. A temperança virou sinônimo de abstinência total, geralmente ligada a proibir bebida alcoólica e ponto final. Mas o significado original, o clássico, é infinitamente mais amplo e mais libertador. A temperança se refere a absolutamente todos os prazeres que a vida tem a oferecer. A chave essencial aqui não é a proibição cega, é a moderação. É aquela habilidade sofisticada de curtir as coisas na medida exata, extraindo a alegria sem cruzar a linha da dependência ou do excesso. E o grande perigo de reduzir a temperança só à bebida é que a gente esquece que dá para perder o controle em muitas outras áreas, que muitas vezes parecem super inocentes. Vamos pensar num exemplo: golfe,
motocicletas, coleções de roupas, cachorros de estimação ou videogames. Se alguém faz de um hobby o centro absoluto da vida, ignorando outras responsabilidades reais ou dedicando todos os pensamentos a isso, essa pessoa está sendo tão intemperante quanto quem abusa de substâncias. O vício contínuo num esporte ou em compras não deixa ninguém caído na calçada, é verdade, mas a falta de equilíbrio, a alienação e o vazio interno são exatamente os mesmos. Tem um detalhe muito sutil aqui sobre o caráter que é revelador. Alguém pode muito bem decidir abrir mão de alguma coisa por uma razão pessoal válida, sem problemas. Mas uma marca registrada do mau caráter é aquela incapacidade crônica de se abster sem tentar forçar todo mundo em volta a fazer igualzinho. No momento em que alguém começa a dar uma de snob, julgando quem aproveita essas coisas com moderação, a verdadeira virtude vai para o ralo e dá lugar a um moralismo muito barato. Seção 4. Justiça e fortaleza. Chegamos nas duas últimas virtudes cardeais. Elas andam muito juntas porque são elas que fornecem a resistência psicológica profunda. Essa estrutura que permite que a prudência e a temperança sobrevivam aos trancos e barrancos de uma vida inteira. A justiça, nesse sentido clássico, vai muito além de advogados, juízes e tribunais. O termo antigo se traduz perfeitamente para o nosso conceito de jogo limpo. É a prática diária de ser honesto, de ter reciprocidade nas relações, de falar a verdade e, claro, de cumprir inabalavelmente as promessas, mesmo quando custa caro ou causa desconforto. É literalmente a cola que mantém qualquer convívio social saudável. Já fortaleza é ter garra, coragem no estado mais puro. E não só aquela coragem heróica de enfrentar um perigo enorme por 5 minutos, mas principalmente aquela resiliência silenciosa para suportar a dor, o tédio e as dificuldades contínuas até o fim. E por que ela é indispensável? Porque é totalmente impossível praticar a justiça, a temperança ou a prudência por muito tempo sem recorrer à fortaleza. Fazer o certo vai trazer oposição invariavelmente. Sem firmeza para aguentar a pressão, todas as outras virtudes desmoronam. Seção 5. Ação contra a qualidade interna. Então, o ponto crucial é essa diferença absoluta entre fazer algo isolado e ser um tipo específico de pessoa. Essa é a grande mudança de paradigma da nossa análise de hoje. Até aqui a gente falou das regras do jogo, mas a moralidade profunda não se contenta em olhar só o que as pessoas fazem de vez em quando. O foco muda totalmente para o interior. Para entender isso bem, a analogia do jogador de tênis é espetacular. Vamos olhar para a primeira coluna das ações particulares. Um jogador inexperiente ou ruim pode, de vez em quando, dar uma raquetada incrível por pura sorte. É uma ação isolada. Mas na segunda coluna, a de qualidade de caráter, a história é bem diferente. A gente só chama alguém de bom tenista quando os músculos e os reflexos foram tão exaustivamente treinados que viraram memória muscular, se tornaram confiáveis. Tem um tônus ali, uma prontidão física, que existe até quando a pessoa está sentada na arquibancada descansando. A verdadeira virtude age igualzinho a essa memória muscular enraizada, e não como uma coleção vazia de acertos acidentais. E dá para expandir essa lógica de um jeito incrível para a mente. Vamos pensar num matemático profissional. A mente dele tem um hábito analítico que está presente o tempo todo. Seja resolvendo equações dificílimas num quadro negro na universidade, ou seja só tomando um café em silêncio olhando a chuva cair. A estrutura mental dele está lá, constante. O caráter moral é exatamente isso. É um estado interno permanente, uma prontidão da alma, e não uma roupa provisória que a gente veste só para sair de casa e impressionar os outros. Seção 6. O propósito do caráter. O que nos traz ao clímax da nossa explicação de hoje. Por que essa qualidade interna permanente importa tanto? Por que não podemos simplesmente fazer as ações corretas de vez em quando e achar que está suficiente? Entender o propósito do caráter é o que separa uma vida verdadeiramente lapidada de uma vida levada inteiramente por acidente. Vamos avançar e ver como isso se constrói. Focar só nas ações externas, ignorando a construção do interior, é uma armadilha muito perigosa. Isso nos leva direto a 3 ideias completamente erradas sobre a moralidade e sobre a própria essência humana. Vamos olhar de perto cada uma dessas armadilhas filosóficas. A primeira ideia errada é achar que o como e o porquê não importam, desde que o resultado da ação, no fim das contas, seja certo. Se um ato bom é feito por medo da opinião pública, feito de forma emburrada ou por pura conveniência, muita gente diria, o que vale é a ação. Mas volta lá no exemplo do tênis. Se o jogador ruim bate na bola perfeitamente só porque perdeu a cabeça e deu uma raquetada de raiva, ele até pode ganhar o ponto daquela rodada. Mas agir por raiva ou medo falha miseravelmente em construir um tônus muscular e uma técnica confiável. A pessoa não está ficando melhor, está só tendo sorte no momento de fúria.
A longo prazo, quando os desafios reais aparecerem, a falha é totalmente certa. A segunda ideia equivocada é ter uma visão puramente mecânica da vida. A crença fria de que o objetivo da nossa existência é só a obediência cega ao manual de regras. Mas o objetivo final da moralidade não é produzir robôs burocráticos programados para ticar caixas num checklist diário. O que importa de verdade, o que transcende a burocracia, é o desenvolvimento contínuo de pessoas singulares, com qualidades riquíssimas, complexas e reais, esculpidas no interior delas ao longo do tempo. E a terceira, que é muito profunda, é a presunção de que as virtudes são só ferramentas práticas para resolver os problemas do mundo de hoje. A ilusão de que num estado perfeito, numa eternidade sem perigos, a gente não precisaria mais da justiça ou da fortaleza. A fonte nos alerta de forma muito enfática. Os perigos externos podem até desaparecer um dia, mas a capacidade interna de ser feliz já tem que estar formada. O presente é a única forja onde podemos construir o tipo de pessoa que carrega essas qualidades de forma totalmente internalizada. A verdade é que isso aqui é essencial. Sem essas qualidades internas, nenhuma condição externa pode criar o que chamamos de céu. A ausência de caráter não é só quebrar uma regrinha, é a incapacidade funcional de experimentar verdadeira alegria. Se o interior de alguém é desprovido de virtude, se falta essa essência, simplesmente não existe paraíso ou redor que consiga gerar felicidade. Uma alegria intensa, forte e inabalável exige, como pré-requisito absoluto, que o equipamento interno já esteja preparado para suportá-la e apreciá-la. E é com essa provocação que a gente encerra nossa reflexão. No balanço final de uma vida inteira, a pergunta mais importante nunca vai ser sobre obediência externa ou quantas regrinhas nós seguimos para manter as aparências. A grande questão é, através de todas as nossas ações cotidianas, quem foi que nós escolhemos nos tornar? Fica aí o convite para essa reflexão profunda. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima jornada.